Olá, sejam bem-vindos ao Recidadescast e a nossa live sobre gestão inteligente. Como transformar dados em certificações e resultados na gestão pública municipal. Hoje o bate-papo é sobre como essas normas, que parecem ser tão técnicas, podem, na verdade, facilitar e muito no dia a dia dos servidores públicos, em especial na implementação de políticas públicas e uma gestão com qualidade e eficiência. E para me ajudar a mediar esse tema, eu vou convidar a nossa especialista, mestre de políticas públicas e doutoranda em economia, ela que é advogada da União e possui mais de uma década de experiência junto ao Congresso Nacional e Governo Federal para implementar políticas públicas, muitas delas que já chegou na ponta na sua cidade. Eu convido a doutora Michele Pilon. Olá, obrigada, Juliane. Mais uma vez, a gente está num episódio super bacana. Hoje vamos falar sobre Muito, e hoje bem diferente, né? Hoje bem diferente. Mas muito importantes, né? Infelizmente, dados, análise de dados, indicadores, é uma realidade para poucos municípios, que pela crença das cidades é coisa para cidades grandes, e não é bem assim. Dados é a base para a elaboração das políticas públicas. Na academia, chamamos de evidências. Como essas evidências, esses dados vão servir para análise do gestor, e ele vai olhar, olha, vou direcionar a minha saúde para o lado B, vou direcionar a minha educação para o lado C. Como eu vou analisar os dados do meu município? Se eu sei analisar os dados do meu município, eu sei qual a direção eu vou seguir, qual o rumo que eu vou dar para o meu município. E, claro, receber certificações por um excelente padrão de gestão. Certificações da BNT, por cidades inteligentes, cidades resilientes, cidades inovadoras. Então, hoje vamos chamar nossa especialista, né, Ju? É isso mesmo. Hoje nós iremos conversar com Raquel Cardamone, ela que tem uma experiência incrível, são mais de 20 anos atuando junto ao tema de tecnologia, inovação e gestão urbana. Ela também é fundadora da Bright Cities, compõe diversos comitês e comissões sobre inovação, ISO, sustentabilidade. Professora de diversas instituições, em cursos de extensões sobre Smart Cities na Unicamp, INSPER, PUC, Unianchieta e também Recidades. Professora Raquel, bem-vinda. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite e por vocês trazerem aqui um tema tão importante que são dados na gestão pública. Seja bem-vinda, professora Raquel, é parceira aí de estudos, de academia, de universidade, de pesquisa, né? Estamos sempre na área da pesquisa, seja bem-vinda. E hoje a nossa tarefa, hoje estamos só em mulheres, vocês viram? Uma mulherada aqui. Né? Ai. Gente, então hoje nossa tarefa aqui é desmistificar, fazer com que os nossos municípios brasileiros, que em grande maioria são de muito pequenos e médio porte, possam utilizar os dados para a elaboração das políticas públicas, possam ter certificações da BNT, possam ter ISOs e serem, inclusive, premiados pela sua gestão. Então, Raquel, vamos começar pelo básico. Nos ajuda a diferenciar o que significa... Gente, eu vou aqui fazer uma colinha do número das ISOs, tá? Cidade Sustentável, ISO 37120. Cidade Inteligente, ISO 37122. E Cidade Resiliente, ISO 37123. Qual o papel dessas ISOs? Né? O que ela causa de benefícios? O que ela diferencia a gestão para os padrões atuais? Legal, Michele. Para começar, né, a falar sobre as normativas, a gente pode também recapitular um pouco sobre o tema de cidades inteligentes. Então, a cidade, né, que é resiliente ou sustentável, inteligente, é uma cidade que sabe utilizar, né, o seu orçamento de forma mais eficiente, alocar seus recursos direcionados com uma gestão mais embasada em dados e que tenha ações e entregue serviços públicos melhores para o cidadão, tornando aí a cidade uma cidade com qualidade de vida. Então, quando a gente fala do tema de cidade inteligente, resiliente e até sustentável, o que a gente quer, né, é mesmo que o cidadão viva bem, viva melhor na cidade. Então, vamos compartilhar aqui um pouco sobre o tema de cidades inteligentes, o tema de cidades sustentáveis, e aí a gente vai entrar especificamente aí
que são essas normas e qual que é a diferença entre as normas, tá? Então, passando rapidamente aqui, qual que é o conceito de cidade inteligente? Uma cidade que ela cresce pelo desenvolvimento de projetos urbanos inovadores, integrados, utilizando novas tecnologias que permitem soluções para desafios que afetam a cidade e a qualidade de vida do cidadão. Então, a gente tem que pensar em cidades, né? As cidades, elas sofreram, né, muito desenvolvimento, sofreram impactos muito grandes por conta da urbanização, grande urbanização aqui, principalmente no Brasil, e elas tiveram mudanças também de como que a gente vê e como a gente quer viver. Então, com isso, a gente teve que buscar novas formas de atuar nos serviços públicos para a gente entregar essa qualidade de vida. E até tem tendências aí como, né, cidade de 15 minutos, hoje a gente pensar não a cidade setorizada, uma área para o trabalho, uma área para a educação e uma área para a moradia, mas sim tudo isso tenha integração. E aí são, né, o grande conceito aí de cidade de 15 minutos, que cria lugares que permitem que tudo seja próximo, que o cidadão consiga estudar, trabalhar, ter acesso a serviços públicos muito próximo da sua casa. Então, tem todos esses conceitos, e com isso veio a inovação e a tecnologia, que trouxe muito impacto quando a gente diz em desenvolvimento das cidades, né? Então, quando a gente olha aqui das possibilidades, a gente tem vários cases de cidades do mundo, mas no Brasil também, e o Brasil é feito de cidades pequenas, né? Cidades até 20 mil habitantes, 80% dos municípios no Brasil são até 20 mil habitantes. Então, essa é a cara do nosso Brasil, né? E aí, quando a gente fala em toda essa tecnologia, esse desenvolvimento, como que a gente consegue aplicar em todos os municípios brasileiros ou nos municípios que até 20 mil habitantes, por exemplo? No Brasil, hoje, são 5.571 municípios. Grande parte, 80% sendo desses. Como que a gente consegue, de uma maneira, ter uma política que a gente consiga aí abraçar essa questão do tema de cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes? E para isso aqui a gente vem trazendo, né, o que bem a Michele colocou, as normativas, as normas orientadoras de quais são, né, as áreas que a gente tem que avaliar, quais são os indicadores. Então, aqui, Michele, vem a primeira parte da resposta da sua pergunta. Hoje, a gente tem 3 grandes normas, como foi falada: cidades sustentáveis, que é a 37120, cidades inteligentes, 37122, e cidades resilientes, 37123. Cidades sustentáveis é o básico da infraestrutura da cidade. Ela vai avaliar os indicadores e as áreas básicas que a gestão pública precisa monitorar. Então, questão de saneamento, de lixo, os indicadores básicos de educação, saúde, segurança. E quando a gente vai para as normas de cidades resilientes e inteligentes, a gente já encontra indicadores adicionais que vão complementar e dar um nível a mais em relação a quanto que aquela cidade está sendo, né, está preparada, no caso das cidades resilientes, para impactos climáticos, para impactos como a gente teve de uma pandemia, por exemplo, ou impactos sociais graves aí na economia. Como que a cidade está preparada para isso? Então, essa é a norma de cidades resilientes, são os indicadores dessa área, e o quanto que a cidade hoje está absorvendo inovação e tecnologia para entregar serviços melhores para o cidadão. Aí vai ser, né, os indicadores da norma de cidades inteligentes. Então, 3 normas para a gente trabalhar, e aos poucos aí a gente vai desmistificando isso, explicando um pouco mais sobre essas normas para vocês. Professora Raquel, a ISO 37120, ela traz uma metodologia para medir desempenho de serviço público e também a qualidade de vida. Na sua opinião, dentre aquelas áreas que são essenciais, como a saúde, a educação e o meio ambiente, quais são as áreas mais críticas para se garantir uma gestão de qualidade? E aí eu gostaria que tu também aproveitasse para falar a importância da medição de indicadores de resultado. Ótima pergunta, Juliane. E aí, de novo, né, a gente volta aqui para um pouco de conteúdo, né, dos slides, que eu acho que sempre ajuda, né, a gente a mostrar um pouco de como que é a gente, na prática, colocar esses indicadores. Então, acho que toda a parte do que a gente está buscando aqui é mostrar para quem está ouvindo para que servem essas normas e como a gente aplica elas na teoria, sai da teoria para a prática.
Então, assim, os indicadores, eles foram, né, as normas ISO, a ISO é uma organização global, mas que tem no Brasil e que está aplicada no Brasil a parte representada, né, pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, ou seja, é algo que a gente está, né, há longo tempo aqui no Brasil também aplicando, e elas servem para medir a gestão. Então, utilizar exatamente o que você colocou ali, de como que a gente mensura a performance da cidade. Então, ela nos ajuda a entender quais são os indicadores para que a gente possa mensurar o desempenho dos serviços urbanos e da qualidade de vida aí a um longo tempo. E também faz com que a gente, quando a gente mensura e utiliza esses indicadores e olha a cidade em cima de dados, a gente aprende também uma cidade com a outra, porque a gente consegue comparar de uma maneira padronizada, né, uma gama aí de medições e desempenho para que a gente possa entender o que a minha cidade está fazendo, que está surgindo um resultado muito bom que eu posso levar para outras cidades e que outra cidade está fazendo, como que ela está performando também naquele indicador, o que eu posso aprender com ela. Então, com isso, a gente consegue também ter um apoio, né, para a definição das políticas públicas e estabelecer prioridades. Uma vez que eu entendo, né, com dados como minha cidade está, eu entendo quais são as áreas que a gente precisa priorizar. Então, assim, as cidades, elas precisam de indicadores, né, para mensurar seu desempenho. Eles existem de um nível que avaliam localmente como aquele município está, mas de forma padronizada, e a gente consegue daí comparar aquele município com outras cidades aí, que está ou em volta dele, ou do mesmo estado, ou mesmo nacionalmente. E aí, quando a gente fala de vários indicadores, né, quando a gente fala uma gama de indicadores, a gente também classifica esses indicadores, como a gente colocou, em 3 normas. Então, primeira norma mãe aí, que é cidades sustentáveis, e que ela define a definição, né, de uma cidade sustentável, é uma cidade que tem um contexto de desenvolvimento urbano como uma cidade que busca equilibrar aí o crescimento econômico, equidade social e proteção ambiental. E aí o foco vai ser na qualidade de vida, nas práticas sustentáveis, na inclusão social, e aí com essa norma, que são 104 indicadores, divididos em 19 áreas, que a gente também vai mostrar aqui, a gente consegue entender como a cidade está. E no caso das cidades inteligentes, como a gente comentou, que ela foca mais na questão da absorção da inovação e da tecnologia, ela vai olhar como as tecnologias estão sendo aplicadas naquela cidade, o bem-estar social também, como utilizar dados e indicadores para mensurar, né, monitorar a performance da cidade, e ela vai estimular a inovação e a resiliência urbana. E também vai ajudar bastante na questão de como a gente pode priorizar o uso sustentável dos recursos naturais. Então, como, por exemplo, energia. Então, ela vai trazer inovações onde que a gente consiga usar tecnologias novas e utilizar, aí, por exemplo, como energias renováveis, economia circular, redução de desperdícios e diversas outras aplicações. E no caso de cidades resilientes, foi um pouco do que a gente comentou ali, que é quanto a cidade, né, ela está pronta para impactos climáticos e também impactos como sociais, por exemplo, né, de um grande impacto na economia. Então, ela previne, prepara, ela olha os indicadores e ela mensura, faz com que a cidade mensure como que ela está na previsão, na resposta e recuperação de impactos climáticos, ela garante uma continuidade das funções essenciais dos serviços públicos, ela equilibra aí o desenvolvimento sustentável e a resiliência, e ela também faz uso aí desses indicadores padronizados para avaliar a capacidade de adaptação da cidade, né, no caso de prevenção e respostas a crises. Então, com isso, né, a gente falou bastante da teoria aqui, mas e na prática, né, que também é um pouco que a Juliana pediu aqui, como que funciona isso também para a gente entender na prática? E a gente trouxe aqui um caso prático de São José dos Campos. São José dos Campos aqui é uma cidade que aplicou essa normativa, né? Aplicou essas 3 normas, se tornou aí a primeira cidade a se ter essa certificação. Mas por que a gente traz esse caso prático? Quando a gente fala lá das normas, das normativas, elas vão avaliar o quê? Vão avaliar todas as áreas, 19 áreas da cidade. E aqui a gente consegue entender, na prática, essa aplicação. Ela vai avaliar iluminação pública, se a iluminação pública está usando inovação, está usando, né, lâmpadas mais eficientes. Então, aqui a gente está olhando quanto, né, foi renovada toda a iluminação pública da cidade. Ela vai também olhar os indicadores de
criminalidade. Então, também a aplicação, né, dessa norma aqui é entender todas as tecnologias que estão sendo aplicadas para isso. Ela vai olhar a qualidade da pavimentação, porque isso impacta diretamente, né, na vida do cidadão. Vai também ter indicadores de quantos carros e quanto do transporte público também é utilizando, né, fontes renováveis de energia. Então, aqui a gente está falando, né, de carros elétricos. Então, aqui a gente tem também a utilização de quanto que aquela cidade usa de energia renovável. Então, aqui também tem usina solar. Então, tudo isso a gente passa por serviços públicos entregues correlacionados a esses indicadores. Então, na prática, a gente também traz aqui a aplicação, né, do que isso se transforma nas cidades quando a gente está falando dessas normativas da ISO. Muito bom. Gente, eu não sei, só desculpa aqui, eu devia ter cortado esse primeiro passo direto para a explicação, né? Mas tinha uns slides a mais, mas acho que está tudo bem, né? O que tu quer? Tu quer cortar o quê? Não, eu acho que esses slides, eu podia já ter ido para a explicação das ISOs aqui, mas tudo bem, não precisava ter falado dessas soluções aqui, do exemplo de São José dos Campos, mas ok. Não, mas eu achei ótimo o exemplo. Então tá bom. Então tá bom. Eu acho que exemplificação é tudo, porque o cara consegue mensurar, né? Tá bom, desculpa. Agora eu vou te perguntar da parte de cidades inteligentes. Tá, é que tudo tá meio que das três, sabe? Eu não separei muito de acordo com as perguntas, mas vamos lá. Não, mas acho que tá ótimo. Pode que eu já peguei o gancho aqui. Pode aí, Michele. Então tá. Vou tirar aqui, retomando, vou remover. Muito bom, Raquel. Achei maravilhoso o exemplo de São José dos Campos, né? Uma cidade referência em tecnologia, em cidades inteligentes, e ela pode ser aplicada como várias boas práticas, né, e casos de sucesso para modelar outras cidades do Brasil. Então, já pegando esse gancho, vamos falar então de cidades inteligentes. Como a tecnologia pode ser utilizada nas cidades? De que maneira ela pode ser utilizada? Ela traz economia, ela traz crescimento econômico, ela traz desenvolvimento social. Nos conta como você, pela sua prática e os dados, né, de cidades inteligentes podem gerar transformação na vida das pessoas. Legal, Michele. Acho que a primeira coisa, quando a gente fala da tecnologia, ela traz eficiência. Ela faz com que a entrega dos serviços podem ser com um custo menor, podem ser melhores, podem ser mais rápidos. Então, todo o objetivo, né, da absorção da tecnologia não é pela tecnologia em si, não é para a cidade ser digital, para a cidade ser mais tecnológica, mas é para a cidade entregar, né, a gestão pública conseguir entregar serviços melhores para o cidadão. Sempre, gente, o foco é a qualidade de vida, é gerar resultado na qualidade de vida do cidadão, nunca é a tecnologia. A tecnologia e a inovação, ela vai ser um meio, ela é uma ferramenta para a gestão pública conseguir chegar lá, conseguir reduzir, utilizar melhor o orçamento, conseguir reduzir os custos, né, dos serviços, conseguir chegar mais rápido, né, ser mais efetivo, ser um canal de comunicação melhor para o cidadão. Então, sempre esse, né, o principal foco que a gente traz, tanto no tema, né, de cidade sustentável, como também de inteligente e resiliente. O foco principal é o cidadão e a qualidade de vida. E aí, cada uma das normas ela vai focar, né, em um tema específico, aprofundar nesse tema, para que a gente possa ter aí, quando a gente tem a aplicação das 3 normas, ter abraçado aí todos os indicadores para a cidade ser melhor, né? Então, quando a gente fala especificamente, né, aqui de toda a questão das normas, e aí vou focar nessa norma que Michele está pedindo, que é a de cidades inteligentes. Então, tem a norma-mãe aqui de indicadores para serviços urbanos sustentáveis, que é 37120, e aí a gente tem mais indicadores complementares, que é a cidades inteligentes. E aí, quando a gente fala de cidades inteligentes, especificamente, a gente está falando dessa absorção de tecnologia. Então, como que a gente faz para aplicar isso em cada uma, né, das áreas da cidade? Então, vou trazer aqui alguns exemplos. Aqui é só para mostrar para vocês também um pouco dessa norma. Essas 3 normas são normas da ISO, mas que foram, né, traduzidas para o português e foram aprovadas aqui pelo Brasil. Então, elas se tornaram normas brasileiras. Então, por isso, elas são ABNT NBRs, né? ISO 37120, aqui tem um pouco da cara delas, vocês podem ter acesso a essas normas no site da ABNT.
Cada uma das normas, ela vem com qual é o indicador, né? E vem explicando direitinho como que aquele indicador tem que ser mensurado. Agora, quando a gente compara uma dessas 3 normas, então qual que é a diferença, então, dessa de cidade inteligente para cidade sustentável? E aí eu trouxe um exercício aqui, Michele, vou arriscar aqui trazer um exercício, porque eu acho que é bem legal. Quando a gente Fica olha, à vontade, amiga. O palco virtual é seu. eu acho que é legal a gente ter essa referência aí com a realidade. Quando a gente vê uma matéria no jornal, e eu falo assim, que essas 3 normas, qualquer matéria que vocês olham no jornal, qualquer área e secretaria que vocês vão trabalhar na gestão pública, tem a ver com uma das normas. Então, quando eu vejo uma matéria assim, após 1 ano de tragédia que deixou 241 mortes em Petrópolis, tem 100 pontos de risco. Petrópolis tem 100 pontos de risco sem obras. Então, aqui está totalmente essa matéria, né, esse problema, esse desafio urbano relacionado à norma de cidades resilientes. Porque a gente está falando do impacto, né, nesse caso, né, climático, teve impacto grande das chuvas, tem também a questão da urbanização, casas e moradias em áreas de risco, mas a norma Cidade Resiliente vai abraçar essa causa, né, e vai identificar o que a cidade precisa monitorar para poder evitar mortes, né, com impactos climáticos. Aí, quando eu vou numa matéria como essa, acesso à internet cresce no Brasil e chega a 84% da população em 2023, diz a pesquisa. Está falando aqui especificamente, né, do acesso da tecnologia para a população. No caso dessa matéria, eu estou falando da norma Cidade Inteligente, que é uma norma que direciona mais para a questão da inovação e absorção de tecnologia pela cidade. O quanto que os sistemas e os serviços estão digitalizados. Então, é essa norma. E quando a gente vai para algo que é básico, né, das cidades, como essa matéria aqui do Jornal Nacional, que fala sobre o saneamento básico, 100 milhões de pessoas ainda não têm rede de esgoto e falta de água potável para 35 milhões de pessoas. Eu estou relacionando com a norma de cidade sustentável, que é o básico. Então, quando a gente compara essas 3 matérias, essas 3 normas, a gente consegue entender um pouco mais sobre o que cada uma foca, né? E falando um pouco de cidades inteligentes, a gente sempre foca mais na questão da absorção de tecnologia. Então, o quanto daquela cidade tem infraestrutura de comunicação para que, né, tenha esses serviços, o quanto de serviços estão digitalizados. Então, é sempre visando essa questão de inovação e tecnologia, Michele. Raquel, eu vou aproveitar o gancho que tu mencionou aí sobre mudanças climáticas, um tema que, infelizmente, quando vem a público, está sempre atrelado a uma tragédia, a um desastre, e um desastre que muitas vezes traz maior impacto na população vulnerável, né? E aí eu gostaria que tu falasse com relação à ISO 37123. O prefeito, quando ele for pensar nessa pauta de resiliência, mudanças climáticas, quais são as principais ações que ele deve pensar em implantar para evitar esses desastres e, assim, continuar preservando a qualidade de vida da população e a continuidade dos serviços públicos essenciais? Ótima pergunta, Juliana. O principal é a gente estar prevendo, né, organizando, antecipando possíveis impactos. E hoje a gente sabe que a questão do impacto climático, da toda a crise climática que a gente vive, né, e do que a gente passou nos últimos 2 anos, a gente já está sentindo aí na pele a questão desses impactos. Então, é o quanto que o gestor público precisa estar preparado, as prefeituras precisam entender o que pode acontecer, o que está por vir, para poder se preparar antes que aconteça, né? E quando acontecer, está mais pronto, né, para que os problemas e as causas, né, e os resultados sejam minimizados o possível. Então, falando um pouco, né, nesses pontos, a gente teve, quando a gente fala de resiliência, né, o quanto as pessoas são resilientes, quanto a cidade está resiliente, em relação à questão climática, quanto a gente está preparado para a cidade não ter inundação, ou se tem inundação, que a gente não perca, né, nenhuma vida de alguém num carro que nem a gente perdeu aqui, né, recentemente em Campinas, uma pessoa que faleceu porque numa inundação o carro acabou caindo num riacho. Então, assim, como que a gente faz para estar preparado para isso nessa parte mais de meio ambiente, mas também quanto que a cidade está preparada para crises econômicas, né, sempre focando na questão do desenvolvimento econômico, porque a gente também tem o impacto disso nas cidades, a questão social. Então, isso também
abraça esse tema de resiliência, tá? Não é só a questão climática, mas o tema de resiliência em relação à questão social também é relevante e aplicável nesse caso. E aí eu trago outro, né, exercício também para que a gente possa entender cada uma, né, dessas aplicações. Tanto a norma 37120, 122 e 123, o que elas fazem? Elas olham a cidade como um todo. Por isso que é tão importante para os prefeitos e prefeitas, para a gestão pública, quem está na liderança, mas também todos os secretários entender e olhar para elas, né? Porque quando a gente olha a cidade como um todo, nas 19 áreas que eles estão fazendo a gestão. Então, aqui a gente está falando da área da economia, energia, finanças, saúde, segurança, esporte, recreação, habitação, e de uma forma que a gente consiga entender cada uma das normas, como que ela está, nessas 19 áreas são todas as 3 normas, mas quando cada uma da norma, quais são os indicadores aplicáveis, tá? E aí, antes de falar desses indicadores especificamente das cidades resilientes, eu vou fazer esse exercício para que a gente possa, de uma maneira didática, aí, passar essa mensagem. Mas antes, o que a gente está falando aqui das normativas? Às vezes a gente fala, né? O gestor público fala, nossa, mais uma normativa para eu ter que me preocupar. E, na verdade, não é isso, né? Essas normas, elas também estão correlacionadas, elas trazem um monitoramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis também. Então, estão totalmente adequadas a isso. Então, fazer esse monitoramento e aplicar essas 3 normativas na prefeitura, né, na cidade, vai fazer com que vocês também estejam monitorando os indicadores, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ou seja, essas 17 metas aí também estão alinhados com cada um dos indicadores. Então, esse ponto é importante antes da gente avançar. E aí, para exemplificar, fazer o exercício, vou pegar aqui a área de governança, por exemplo, que é uma das áreas que a gente viu ali das 3 normativas. Nesse caso, dessa área de governança, ela está bem relacionada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é paz, justiça e instituições eficazes. E ela tem 14 indicadores distribuídos nessas normas, né, nas 3 normas. E o que ela faz é garantir, essa área é importante porque ela garante, né, a continuidade dos serviços públicos. É básico, né? E aí, como que a gente olha, então, cada uma dessas normas, da aplicação dessa norma? Então, na área de governança, quando a gente está falando de cidades resilientes, Juliane, você perguntou especificamente, o que ela vai avaliar? Ela vai avaliar qual que é a frequência de atualização dos planos de gerenciamento de desastres da cidade. Ou seja, a cidade tem um plano de gerenciamento de desastre, em primeiro lugar. Se ela tiver, qual que é a frequência de atualização desse plano? Porque a gente viu recentemente, né, o que aconteceu no sul do país e que isso está tendo uma mudança climática muito rápida, então a gente precisa atualizar esses planos, a gente tem novas soluções aí saindo. Então, isso é um dos indicadores, a frequência de atualização. Ela também vai avaliar a porcentagem de serviços urbanos essenciais que estão cobertos por um plano de continuidade documentado. Ou seja, que foi feito, né, especificamente, né, foi pensado em um plano para cada um deles. Também vai avaliar qual que é a porcentagem de dados eletrônicos da cidade que tem um backup de armazenamento seguro e remoto. De novo, trazendo o que aconteceu no Sul, teve muita chance, né, de inundação de áreas da prefeitura, que daí tinha um impacto muito grande de perder dados, né, da gestão pública. Então, aqui também é importante saber qual que é a porcentagem desses dados que estão eletrônicos que tem um backup. Então, às vezes as cidades não têm, né, nem muitos dos dados digitalizados que quisera, né, ter um backup disso. Também é um indicador importante da cidade resiliente. A porcentagem de reuniões públicas destinadas à resiliência da cidade. O número de acordos, né, destinados a planejamento de choques, a porcentagem de prestadores de serviços essenciais que possuem um plano de continuidade documentado. Então, isso é no tema de cidades resilientes. E aí, na mesma área de governança, quando a gente fala de cidade sustentável, o número de condenações de agentes públicos da cidade por corrupção, qual que é o número de eleitores registrados como porcentagem da população em idade para votar, qual que é a participação dos eleitores nas eleições. E aí, quando a gente passa para o tema de cidades inteligentes, qual que é o número anual de visitas online ao portal do município, por exemplo, de dados abertos. Então, a porcentagem de serviços urbanos que são acessíveis, que podem ser solicitados de forma online. Então, tudo ligado, né, à questão da tecnologia.
Qual que é o tempo médio de inatividade da infraestrutura de TI da cidade? Qual que é o tempo médio de resposta a chamados realizados por meio de sistemas de chamadas não emergenciais da cidade? Então, aqui a gente consegue ver uma área, Juliane, consegue ver qual que é a aplicação, então, de cada uma dos temas, né, específico de cada uma das normas. E aí, Michele, na prática, a gente consegue ver como que a gente coloca isso na gestão pública, né? Raquel, eu estou entendendo pela tua explicação aqui, que vai atingir os prefeitos, secretários, vereadores que nos assistem também, nos ouvem. Na verdade, todos eles têm muita preocupação com as ODS, né, da ONU e pelo prazo que se avizinha. Mas, na verdade, quando você vai analisar as 3 normas da ISO, todas levam para um conjunto de desenvolvimento da cidade. Você vê que vai da governança a mudanças climáticas, a tecnologia. Na verdade, é o desenvolvimento da cidade como um todo, e essas 3 normas é uma maneira da ABNT exigir, através de indicadores, metas para desenvolver as políticas públicas como um todo. Então, eu posso afirmar para os municípios que, na medida que eu consiga colocar em prática essas metas, né, esses indicadores das ISO, eu estou obedecendo às ODS, né? Tem alguma ODS que é mais impactada com algum cumprimento dessas normas? Não, uma ótima pergunta, Michele, mas assim, as normas elas são bem completas em todas as ODS, né? Ela tem os impactos dela aí nas 17 ODS, e aí o que você pode considerar, né, quem aplica a norma, que ela vai estar, a gestão vai estar monitorando a performance dos indicadores em cima para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o objetivo é acabar com a fome, tá? Mas como que a gente faz isso? Como que a gente entende qual que é a fome atualmente? Quais são os indicadores por trás disso? Então, isso vai se traduzir em indicadores, e as normas elas dão quais são esses indicadores que a cidade precisa monitorar e gerenciar, porque à medida que a cidade monitora e ela faz, né, esse entendimento, aplica isso, começa a monitorar, a ideia é que ela passe a melhorar a performance. Então, fazendo a aplicação das 3 normas, está bem coberta a questão das ODS. Raquel, o Recidade sempre convida os prefeitos, secretários, vereadores, técnicos municipalistas que nos acompanham a repensar, replanejar e realizar a diferença e a transformação na sua cidade. E nós sabemos que esse tema, ele não está, infelizmente, ele não faz parte da vida de muitos municípios. E eu gostaria que você falasse agora para os prefeitos, gestores, os servidores, a importância sobre inserir as certificações junto da administração pública e qual seria o primeiro passo prático e fundamental para iniciar a jornada das certificações ISO junto ao município. Perfeito. E aí, assim, um ponto super importante, qualquer município, independente do seu tamanho, né? Então, assim, as normativas e a aplicação da mensuração de indicadores, ela é importante para cidades grandes, cidades médias, cidades até, né, 20 mil, 50 mil habitantes. Então, para todo o Brasil, efetivamente. Uma vez que você não melhora o que você não gerencia, né? O que você não tem a visão de como está. Então, é um ponto de partida muito importante, Juliane, aí. Primeira coisa é entender, né, como a gente mensura a performance da cidade, isso aí utilizando dados. Tá, mas por onde eu começo? E aí que vai, né, a sugestão aqui da aula de hoje comece com uma linha de indicadores orientadores no tema de cidades sustentáveis, indicadores inteligentes e resilientes. Então, a questão da norma é o ponto de partida. Legal. Eu tenho a norma, são 252 indicadores naquelas 19 áreas. Vou começar a monitorar. Muitas vezes, uma cidade ela não vai conseguir monitorar os 252, né? Ela pode começar primeiro, né, com cidades sustentáveis, ela deve começar. Então, eu vou monitorar 104 indicadores. Legal, mas desses 104, não tenho hoje ferramenta para monitorar os 104. Eu monitoro 80, e aí eu passo a olhar como que eu posso monitorar os outros 24. Então, o importante é entender quais são esses indicadores e começar a fazer esse monitoramento. E aí, quando a gente fala da certificação, que eu comprovo por auditoria da ABNT que eu estou monitorando, e aí com isso a prefeitura tira a certificação. Hoje no Brasil,
7 cidades já tiraram nossa certificação, eu tenho níveis. Então, eu posso tirar, por exemplo, uma certificação de que a minha prefeitura está monitorando 60 indicadores, por exemplo, né? E aí eu vou para um nível bronze. E a hora que eu começar a monitorar 100% dos indicadores, eu passo a ser platino. Então, assim, eu vou de bronze, prata, ouro, platino, e aí eu vou crescendo nesse monitoramento, tá? Então, falando aqui também um pouco sobre como funciona a aplicação dessa norma e geração da certificação. Então, o primeiro ponto de partida é conhecer a norma, comprar a norma, é super acessível a norma no próprio site da ABNT. A partir daí, é como que eu trabalho os dados da minha cidade para poder monitorar esses indicadores e aí, passo a passo, até chegar a tirar uma certificação onde eu sou auditado e confirmo que eu estou monitorando da maneira correta aí os indicadores. E aí, no Brasil... E aí, só falando aqui, porque 252 indicadores, né? A gente tem 104 indicadores da norma de cidade sustentável, daí tem a complementar cidades inteligentes com mais 80 indicadores, e a cidade resiliente tem 68 indicadores. Então, quando a gente soma tudo isso, a gente passa a ter 252 indicadores. Então, aos poucos, né, Juliane, a cidade não precisa, né? Às vezes você fica muito difícil para a gestão, você fala uma cidade de 12 mil habitantes, né? Por onde que eu começo? Eu não vou chegar nisso. Você vai chegar, né, passo a passo. A gente acabou de, né, o ano passado, auxiliar a cidade de Lagoa Dourada, uma cidade de Minas Gerais, de 12 mil habitantes. E ela tirou a certificação de cidade sustentável. Ou seja, ela passou a monitorar os indicadores de uma forma padronizada, correta, e foi auditada e conseguiu agora... fazer esse monitoramento, entender a cidade nesses itens, né, de indicadores de cidade sustentável. Cidade de 12 mil habitantes. Então, assim, dependente do tamanho. Todos podem. É isso, a gente quer super importante, de novo, né? A gente fala, o Brasil é feito de cidades até 20 mil habitantes. Então, essa é a nossa realidade. E sim, a normativa, ela é aplicável para cidades de qualquer tamanho. Claro que de forma diferente. Então, por exemplo, a norma de cidade inteligente, ela vai estar bem avançada, né, em alguns indicadores não são aplicáveis numa cidade pequena, porque ela vai avaliar a mobilidade, por exemplo, o impacto do trânsito. Gente, cidade pequena não tem trânsito, né? Os problemas são outros. Então, nem todos os indicadores são 100% aplicáveis, mas quando você fala de uma forma geral, entender aqueles indicadores é super importante. E aí, como nem todos são aplicáveis para cidades, quando se faz o monitoramento, você consegue ter abstenção de alguns indicadores, comprovando que aquilo não faz sentido ali para a cidade. Então, a própria ABNT, né, tem uma porcentagem dos indicadores que você pode ter uma abstenção, porque não faz sentido para aquele tamanho de cidade. Então, realmente, né, visto por tamanho e por aplicação, também tem essa análise. E aí, no caso do Brasil... Essas cidades que têm a certificação, conta um pouquinho. Salvador, Lagoa Dourada, Jundiaí... Né, a pergunta aí, tá, mas quais cidades no Brasil? Então, o Brasil tem 7 cidades já que fizeram, né, a certificação, ou seja, mais cidades estão monitorando os indicadores, estão aplicando as normas, mas essas foram atrás da auditoria, né, e tirar o selo da ISO. E aí, São José dos Campos foi a primeira, aí depois a gente teve Jundiaí, também foi assessorado por nós, Pindamonhangaba, São Paulo, Salvador e Lagoa Dourada foi a primeira cidade pequena, né, no Brasil a tirar a certificação, comprovando aí que dá para tirar, independentemente do seu tamanho. E aí, esse é o selo só para vocês conhecerem, um selo, né, que recebe aí da ABNT e da ISO. Tem os níveis também, que é uma outra pergunta. Então, por exemplo, o nível de São Paulo, da sustentável, ela tirou platina, mas a cidade inteligente ela está em ouro. Então, tem os níveis aqui também de monitoramento, lembrando que a certificação, ela valida, ela audita se a cidade está monitorando os indicadores, ela não avalia a performance da cidade, mas sim se ela está monitorando esses indicadores que são importantes. E aí vem para a resposta aí da pergunta em relação a qual que é o benefício dessa certificação. Tá, mas qual que é o benefício? A gente falou aqui da importância dos dados, de eu monitorar, de eu entender a performance, mas eu preciso tirar uma certificação para isso? E aqui a gente traz esses benefícios. Quando a cidade ela passa a aplicar a norma e ela é certificada,
ela passa a ter um selo global, né, um selo da ISO, que é reconhecimento global, e isso atrai investimento para aquele município. Porque uma empresa, quando ela vai investir no município, né, tem vários municípios para ela investir, ela vai olhar aquele município que vai entregar mais transparência, que vai entregar mais confiança para o investimento dela. Então, a marca da ISO, ela confere esse prestígio, confiança na gestão municipal. E isso, né, proporciona uma maior visibilidade para a cidade. Então, municípios certificados se tornam mais atraentes para investimentos externos e turismo. Para fomento. Exato, principalmente, Michele, do investimento privado. E aí, assim, né, tirou a certificação, coloca em todo lugar, né, o selo da certificação. Comunicação governamental na veia. Na veia, transparência, né? Porque você pode publicar esses dados e aí aumenta a transparência. E ao monitorar, Michele, esses dados, esses indicadores, a gestão ela demonstra que o compromisso que ela tem com a excelência e melhoria contínua, entrega mais resultado, porque, de novo, você melhora, você analisa como você está, a tendência é você colocar ações nos indicadores, definir, né, planos para os indicadores que você não está bem, e aprender com os que você está indo bem, o que está funcionando ou não. Então, ela gera resultados, né, e benefícios tangíveis aí para a economia como um todo, porque ela vai gerar essa excelência e melhoria contínua. Ela também apoia, como eu falei aqui, no planejamento estratégico, porque você vai entender cada indicador, né, o que está acontecendo, baseado em dados, né, consistentes e comparáveis. Ela também tem um benefício de orientar a implementação de políticas públicas e do planejamento dos planos orçamentários, promove uma melhor aplicação dos recursos públicos, porque sempre você vai embasar num dado, vou investir aqui porque aqui está precisando mais, por conta desses dados que eu tenho aqui. E ela auxilia no monitoramento da performance, incentiva a eficiência e responsabilidade de prestação do serviço público, e tem diversos outros ganhos. E um que eu acredito seja muito importante é a questão também do ganho político, visibilidade que aquela cidade vai dar. Porque é um legado para um gestor público, né, seja o prefeito, uma prefeita, ou, né, todo incentivo dos servidores, terem conseguido uma auditoria, passar por uma auditoria e mostrar que aquela gestão ela é focada em dados, né, ela é uma gestão mais técnica, embasada em dados. Então, tem um ganho político nisso, que é importante também para aquele gestor que está fazendo, né, ter bons resultados, ele também vai ter essa visibilidade. E aí permite também que a cidade compare seu desempenho com outra, facilita o engajamento do cidadão, porque fornece mais informação mais clara sobre o desempenho da cidade. Então, assim, diversos benefícios aqui que tem a aplicação dessas normativas aí na gestão. Raquel, muito bom. Excelente. Olha, que live aula, né? A gente está sempre aprendendo. Raquel, fiquei com algumas dúvidas aqui para elucidar melhor para os nossos municípios. Beleza, eu sou prefeito da minha cidade, que é pequena, que é a nossa maioria brasileira. Eu baixei as normas da ABNT, das ISOs, entendi todos os indicadores, eu preciso analisar os meus dados, né? Onde estão esses dados? Quais dados que eu analiso? Porque é uma pergunta recorrente. Eu não sei muito bem os dados, assim, eu vou procurar, me perco um pouco, ou o secretário não tem muita intimidade com essa pauta, nem o prefeito, né? Então, assim, onde que estão esses dados? Há uma espécie de ranqueamento entre as cidades? Quais são os índices que eles podem olhar esses dados? Beleza, eu olhei esses dados, mas os meus dados são atuais? Eu estou produzindo dados corretos, coerentes, né? Porque muitas vezes, né, eu quero ser certificado, eu quero atingir a ODS, mas não elaboro dados, não produzo dados do resultado das minhas políticas públicas. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esses dados, onde eles estão, como que eu acesso, como eu realizo eles, como eu produzo dados. Ótima forma para a gente até fechar essa aula, né, Michele? Porque a gente falou bastante das normas, dos indicadores, dos impactos que eles abrangem, como cada uma das normas temáticas aí, o que ela abraça em termos de performance das cidades, mas da onde eu pego esse dado é a grande pergunta. Cada um dos indicadores vai ter uma fonte de dados, mas no Brasil, Michele, tem mais de 50 fontes de dados abertos.
E o ponto é que eles não estão consolidados, esse é o grande desafio, tá? Então, cada prefeitura vai ter que consolidar isso, verificar, né, qual que é a fonte pública, ou mesmo qual secretaria tem aquele dado. Então, um pouco até dos trabalhos, né? Tem assessorias, consultorias que fazem isso, o próprio Recidades aqui também vai ter um canal de ajudar as cidades aí nessa consolidação de dados, mas basicamente as cidades elas têm que buscar em diversas fontes, DataSUS, SNIS, IBGE, os dados que ela mesma produz, né? Então, puxar esses dados para cada um daqueles indicadores e fazer uma consolidação para que cada um dos indicadores ela tenha a aplicação correta. Então, por exemplo, né, vamos botar na prática aqui de novo. Um dos indicadores é taxa de homicídio. Tá fácil, a gente tem esse dado, né? Normalmente, esse dado tá fácil de ser capturado. Agora, tem outros dados que a gente tem, por exemplo, qualidade do ar. Quanto que é a questão do impacto da poluição da qualidade do ar na cidade. Às vezes a cidade não está mensurando isso, a gente não tem uma fonte pública que, né, tem essa informação, tem mais para as capitais, né, que isso tem em alguns estados que fazem a mensuração ali nas capitais, mas não é toda a cidade que faz isso ainda. Então, ali a gente também entende que aquele indicador, o indicador da qualidade do ar, de quanto que é a qualidade do ar na sua cidade, ele é prioritário. Para você tirar qualquer certificação, você precisa estar mensurando. Então, a gente vai atrás de como mensurar. Aí tem sensores, ferramentas, vai atrás de parcerias na universidade para fazer essa mensuração e para passar então a gestão vai passar a monitorar esse indicador. Então, para responder sua pergunta, são diversas fontes públicas que podem ser as secretarias, mas tem um trabalho grande por trás para fazer essa consolidação nesse entendimento e para os indicadores que a cidade hoje não monitora ainda, mas que precisa passar a monitorar, aí a absorção da tecnologia pode ajudar bastante. Então, tem outro indicador, e a gente falou aqui, desses indicadores na parte de governança, o tempo de resposta a solicitações do cidadão, ou mesmo o tempo de resposta a solicitações de emergência, o quanto que hoje a sua cidade leva, quanto de tempo a sua cidade está levando para poder atender uma emergência. Muitas das cidades não têm essa informação, não sabe hoje quanto tempo leva. 40 minutos, 20 minutos. Cada minuto conta e faz total diferença no resultado do atendimento daquela emergência. Então, se a gente não monitora isso, a gente não sabe onde a gente pode melhorar. Então, esse indicador, por exemplo, é um indicador que muitas cidades ainda não estão monitorando, ou tem lá o dado no bombeiro, tem lá na polícia, mas não está consolidando e ninguém está vendo esse dado. Né? Então, assim, ninguém da gestão pública ali como um todo, né? Então, como que a gente pode, né, aplicar isso e juntar essas fontes para poder ter uma visão consolidada aí da cidade? Então, são diversas fontes públicas, né, dados de secretarias também, e também vai ter muita coisa que as prefeituras vão ter que passar a monitorar com sistemas, sensores, que hoje estão bem mais acessíveis. Raquel, eu sempre gosto de falar para os alunos o seguinte: é de suma importância, né, que o seu município designe uma pessoa, né, um assessor, um diretor, um secretário que passe a entender desses dados, de entender desses indicadores, para que ele seja uma persona central e estratégica para que haja um monitoramento desses dados, até acompanhe a elaboração desses dados a fim de certificação e atender as ODSs, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: os prefeitos estão no primeiro ano do mandato, estamos finalizando o ano que vem começa o segundo ano do mandato. Quanto tempo leva para engrenar e ter uma certificação? Porque às vezes eu fico pensando, nossa, isso aí eu vou ter que trabalhar 4 anos esse mandato, mais o 8, vai dar 8 para conseguir uma certificação dessa. Mas, na verdade, eu falar, olha, eu sou uma certificação resiliente, sustentável, inteligente, é o que você já faz. É o seu dia a dia, só que você faz de maneira errada, sem informação, ou até faz de maneira certa, porém sem colher dados. Então, você tem que parar o que está fazendo, determinar que uma pessoa aprofunde nesse tema, que você contrate consultorias ou não, ou leve para treinamentos lá na ABNT, mas que você entenda os seus dados, como você produz e como poder gerar políticas públicas com eles. Então, Raquel, fala um pouco desse tempo, né? Ele é palpável, ele é surreal, para a gente mostrar para o Brasil que todos podem ser certificados.
Não, muito bom. A notícia boa, Michele, é que é mais fácil atualmente, né? Tem muitas fontes de dados, ao mesmo tempo, hoje as cidades não investem nessas áreas, é tão importante ter uma pessoa responsável pela área de dados, né? Mas a gente também tem vários serviços, assessorias que podem acelerar esse processo. Hoje, para tirar uma certificação, né, a assessoria da Bright, por exemplo, em 3 meses faz. Daí você fala, nossa, mas como uma prefeitura vai olhar aqui hoje e vai falar, nossa, como a gente vai fazer isso em 3 meses? Hoje a gente já tem essas ferramentas que consolidam esses dados, então acelera muito essa questão, né? A própria Recidades aqui tem ferramentas, aqui tem serviços que vão poder auxiliar nessa consolidação desses dados. Então, é possível em 3 meses uma cidade passar a ter um observatório de dados, por exemplo. Fácil, não é? Porém, existem ferramentas que hoje é possível fazer. Então, assim, que nem você falou, vamos parar. Tem que parar mesmo, tem que ter uma área específica para fazer isso, porque são 3 anos aqui dessa gestão ainda. Se ele parar agora, ele consegue começar o ano que vem, né? E já ter no início do ano, no primeiro trimestre, uma gestão mais técnica e embasada em dado. Então, seja de entender essas normativas, seja de parar e começar a construir esses indicadores. E, de novo, não precisa começar com os 252. Se eu começo com os 45, que são os prioritários, né, os essenciais, são 45. E aí eu vou crescendo na quantidade dos indicadores. Então, é possível. Em termos de tempo, vai depender muito da vontade política, da estrutura da prefeitura, mas hoje, mesmo uma cidade que não tem uma estrutura de dados, né, específica, ou em muitas delas não vão ter, porque são cidades menores, ela consegue ter serviços e provedores de soluções aí que vão poder consolidar isso e dar sistemas para eles, que eles transformam isso num observatório de dados rapidamente, consolidando as fontes públicas já existentes. E o processo de análise da ABNT demora quanto tempo? Normalmente, o processo de análise da ABNT, eles pedem 6 meses, que é padrão, mas dependendo, né, de como a cidade vai evoluir, eles fazem assim, análise em 1, 2, 3 meses. Então, a gente já fez uma certificação de Jundiaí, por exemplo, em 4 meses. Desde o dia que a cidade decidiu fazer para a consolidação dos dados para a certificação. Então, atualmente, a BNT está pedindo também, no mínimo, uns 3 meses para fazer. Então, imagina que a cidade tenha 3 meses para se preparar, mais 3 meses, em 6 meses ela consegue tirar uma certificação. Então, essa certificação é possível no 2º ano de mandato, por exemplo. Perfeitamente viável termos cidades certificadas em todo o Brasil. Não é mesmo, Ju? Com certeza, com certeza. Também. E eu tenho certeza também. A professora de universidades vai explicar como fazer essas certificações, né, Raquel, na disciplina? Vamos sim, e é super importante porque facilita muito, né, o tempo de você consolidar esses dados, se você sabe, entende bem cada um dos indicadores. Eu tenho certeza que no encontro de hoje, tanto a doutora Michele quanto a professora Raquel ajudaram e muito a desmistificar o tema das ISOs e também mostraram o quanto que é importante para os gestores, para os técnicos municipalistas aprenderem a trabalhar com dados para melhorar os seus resultados. Então, eu preciso agradecer, para a gente encerrar, eu preciso agradecer a presença da doutora Michele. Obrigada, doutora Michele, é sempre um prazer contar contigo em cada live, em cada encontro, pela mediação e pelas pontuações sempre muito assertivas. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Ju, por mais um debate de políticas públicas, né? Nós estamos aqui todas na mesma missão, de ajudar com as aulas, com as lives, na sala de aula, a transformar as nossas cidades para serem sustentáveis, resilientes, inteligentes, que não é um bicho de 7 cabeças, é plenamente possível, é viável, dia a dia, basta ter a técnica e a informação correta. É isso Raquel, mesmo. Obrigada. Obrigada, Raquel. Você é incrível, Raquel, preciso dizer. Maravilhosa. Convite, Juliane e Michele. Foi um ótimo bate-papo. A gente espera ter agregado aí mais conhecimento para todos que estão assistindo. Parabéns quem está aqui assistindo também. É um passo importante ir atrás de conhecimento. E agradeço bastante a oportunidade. Obrigada pelas excelentes perguntas. E até próximo, que vamos falar ainda bastante. É isso, porque você faz parte do corpo do Recidades. E para você, prefeito, secretário, vereador e técnico municipalista, que quer entender um pouquinho mais sobre esse tema e, de uma forma geral, transformar a sua cidade, venha saber mais sobre o Recidades. E se você gostou desse conteúdo,
compartilhe e não fique de fora dessa. Chegou o momento de fazer a diferença. Vem com a gente!